E aí pessoal, beleza? Então nesse vídeo eu vou passar para vocês o processo de leitura do micrômetro. Então no outro lá expliquei as partes, o princípio de funcionamento, dois tipos, né? Um micrômetro maior ou com uma abertura maior e um micrômetro interno. Então como vocês vão estar fazendo a leitura ou a operação desse micrômetro? Da mesma forma que vocês fazem a operação no micrômetro interno e no micrômetro externo com abertura maior, vocês vão estar fazendo nesse. A leitura é padrão, claro, lembrando da nossa resolução. Então, se é um micrômetro centesimal, no micrômetro milesimal vai mudar um pouquinho. Então, depois eu faço outro vídeo explicando para vocês o processo de leitura do micrômetro milesimal, mas não vai mudar muita coisa do que a utilização do micrômetro centesimal. Então, o que a gente tem que lembrar, o que a gente tem que ter ciência durante a leitura do instrumento? Vocês vão ter duas escalas, uma escala fixa e uma escala móvel. Então, lá no paquímetro, comparando com uma medição com paquímetro, vocês têm uma escala fixa onde vocês encontram valores inteiros e uma escala móvel onde vocês encontram valores menores de 1 milímetro, né? Ou o valor depois da vírgula. No micrômetro, vocês também têm essas duas escalas, a escala fixa e a escala móvel, mas com uma pequena diferença. Na escala fixa, vocês encontram valores de milímetro inteiros e as metades dos milímetros inteiros. E a outra metade vocês encontram no tambor. Vocês já vão entender o porquê disso tudo. Então, um dos primeiros motivos disso é porque o instrumento é muito preciso. E aí também ele tem um tamanho construtivo, né, um formato construtivo que não dá subsídio para a gente ter mais graduação aqui. Então aqui a gente tem 50 divisões, a gente não consegue ter mais que 50 divisões pela gravação do traço aqui, né, pela gravação do traço ser muito perto já, e aí com mais 50 ali no meio vai se tornar muito difícil a leitura. Então tá 50 aqui embaixo, 50 aqui para fechar 1 milímetro. Como que vocês vão estar fazendo o processo de leitura? Trazer bem pertinho para vocês visualizar. Aqui vocês têm um ponto zero. Então vocês vão ter, da mesma forma que lá no paquímetro, pontos de referência. Aqui vocês têm o outro ponto zero e essa escala do meio, né, esse traço no meio, indica que é o outro ponto zero de alinhamento. Então vocês têm que cuidar sempre esse zero, a linha e o outro zero. Vocês já vão entender o porquê. Primeira coisa para vocês fazer a operação, ou antes de fazer a operação do instrumento, é vocês fechar o instrumento, conferir se entre os encostos, tanto o móvel quanto o fixo, não tem sujeira. Se tiver, limpem. Vocês vão estar trazendo ele encostando. Pode ser pelo tambor, quando tiver, trouxe pelo tambor lá perto, sobrou uma frestinha ainda. Aí vocês vêm pela catraca, encosta, e aí vocês vão fazer o zeramento. Vocês analisando ali, ele ficou um pouquinho para baixo, né? O zero do tambor da escala móvel ficou para baixo da linha. Ele está alinhado com o zero na vertical, mas a linha horizontal aqui ele está um pouquinho para baixo. Então o micrômetro de vocês precisa ser ajustado. Aqui atrás ele tem um furinho. Todo instrumento vem com uma chave unha ou chave gancho, cada um traz com um nome diferente, mas ela é uma chave gancho. Já vou mostrar para vocês como vocês vão fazer esse zeramento. Então quando vocês compram um instrumento, ele vem com essa chavezinha aqui junto com a caixinha. Essa é uma chave gancho, vocês podem visualizar que tem duas dimensões, né? Um gancho maior e um menor, ou enfim, uma unha maior e menor. E ela tem uma ponta de trava. Essa chave, vocês usam ela para desmontar aqui a catraca, ou apertar ela, enfim. E a outra, o lado maior, vocês vão estar encaixando ele aqui, ó, no tambor não, desculpa, na bainha, para estar fazendo o zeramento do instrumento de vocês. Então é um zeramento mecânico e é o único ajuste que vocês têm possibilidade de estar fazendo no instrumento. Então vocês apertam o instrumento, fecha ele, ó, aqui está fechado. Então, como o tambor não tem como movimentar ele e ajustar o tambor, vocês vão ter que ajustar a bainha, que é a parte teoricamente fixa. Então vocês conseguem rotacionar ela para baixo e rotacionar para cima. Ela é prensada bem justinha dentro do arco. Então vocês têm que fazer um bom pouco de força para estar fazendo esse alinhamento. O que vocês têm que cuidar?
nunca operar o instrumento por aqui, pelo tambor, porque se vocês apertar pelo tambor, ó, vocês vão fazer ele subir, e aí vocês estão aplicando mais força do que necessário. Ah, mas eu usei pelo tambor e ele está alinhado. Sim, mas se vocês utilizarem ele de forma correta pela catraca, ó, ele não fica alinhado. Ó, ele fica a mínima coisa para baixo, mas fica para baixo. Então o correto é que vocês alinhem ele 100%. Para fazer esse alinhamento não tem segredo. Vocês vão encaixar ele ali e forçar para baixo ou para cima. Tudo de acordo com a necessidade de vocês, até fazer o alinhamento. Depois que vocês fizerem um ajuste da bainha, o 0 na escala horizontal precisa ficar alinhado e o 0 na vertical vai ficar alinhado com a frente do tambor. Então aqui vocês têm um degrauzinho, ela passa por cima da bainha. Então esse degrau, a frente do tambor, é o ponto de referência com aquele 0. Então vocês ali visualizam que tanto a escala fixa quanto a escala móvel estão alinhadas. E agora vocês fazem a leitura. Vou abrir uma medição qualquer. Aqui vocês, para fazer a leitura, vou pegar aqui um pincel. Vocês vão estar posicionando ele aqui em qualquer peça, redonda, quadrada e assim por diante. E vocês vão dar 2 ou 3 voltas na catraca até ela estralar, certo? Depois eu mostro a maneira adequada para vocês fazer isso. Eu vou travar ele aqui aberto, só para explicar para vocês. Como vocês vão fazer a leitura, gente? Então aqui, ó, da escala de cima, escala fixa, tanto em cima quanto embaixo. Inteiros, metade dos inteiros. Então aqui em cima vocês têm 0, 1, 2, de 1 em 1 milímetro, e aqui embaixo de meio em meio, exatamente a metade dos de cima. Se vocês olharem para os de baixo, pela graduação de baixo com atenção, vocês vão ver que ela dá bem certinho entre meio a graduação de cima, porque ela indica a metade do valor de cima. Então, o que vocês vão fazer de leitura? Na parte superior, tudo que está entre 0 e a frente do tambor, vocês contam como valor inteiro. Então, aqui a gente tem 20 milímetros. Até trouxe uma folha aqui para anotar para vocês. 20 milímetros, vírgula. Vamos fazer por partes. 20 milímetros a gente já tem. Agora a gente vai olhar aqui na parte de baixo, ó. Vocês conseguem visualizar que tem um tracinho do meio aqui. Esse traço do meio é equivalente ao meio do 19. Então 19 e meio, 20. Isso quer dizer o quê? Que a minha medição é menor do que 20 e meio. Então ela está entre 20 e 20,50. Então a gente mantém aqui os 20 milímetros que a gente tinha. Agora a gente vai voltar aqui para o instrumento e vai olhar para o tambor. Então o tambor está aqui. O tambor ele tem uma graduação, ó, de 0 a 49, até no 0 de novo dá 50. E aí vocês vão estar analisando a dimensão que vocês têm no instrumento de vocês. Então tá lá o 0, vocês vão contando 0, 10, 15, 20, 25, 30. E aí vocês vão contar até onde? Vocês vão contar até na linha horizontal. Então aqui, ó, vocês têm 30, 31, 32 e 33. Então o que acontece aqui, ó? Ele está entre meio o 32 e o 33, certo? Então vocês têm 0,32 milímetros. 0,32. Vocês têm 32 centésimos de milímetro. Então tá aqui, 20 milímetros inteiros mais 0,32 milímetros. Então vocês chegam no resultado de 20,32 milímetros. Por que isso? Porque o instrumento ele tem 1 centésimo de precisão só. Tá aqui a precisão dele, né? A resolução 0,1. Então ele não chegou no 33. Então vocês não podem considerar ele como sendo 33. Ah, mas ele está próximo do 33 mais do que ele está próximo do 32. Tudo bem, realmente ele está mais próximo do 33 do que do 32. Porém, ele não chegou no 33 ainda, então ele é 32. Como que eu vou saber qual é a resolução certinha ou qual é o valor certinho que eu tenho no instrumento? Eu preciso de um instrumento milesimal, que vai fazer a leitura de mais uma casa depois da vírgula, ou
3 casas depois da vírgula. É o único método para vocês descobrirem exatamente qual é a dimensão que eu tenho aqui, considerando a maneira correta de utilizar o instrumento centesimal. Vocês fazem a leitura sempre da parte inteira que vocês têm. Então vocês têm só 0,32 inteiros, ou de certeza que vocês têm só 0,32, porque ele não chegou no 33 ainda. Então vocês consideram só 0,32. Então a leitura é dessa forma. O que acontece? Vocês têm outros pormenores. Então vamos por partes. Quando você tiver a leitura dessa forma, ó, deixa eu focar. Ó, estão vendo lá o tracinho do 20, tá ficando embaixo do tambor. E aqui vocês têm o 0. Ó. Quando o 0 tiver 100% alinhado assim, ó, vocês têm um valor exato. Então aqui eu tenho 20 milímetros exatos. 0 está alinhado com o 20. Vamos passar para frente, eu vou abrir e o 0 deu uma volta e ficou alinhado de novo. Deixa eu alinhar ele bem certinho. Alinhado, vocês vão visualizar o que? Ó? Aqui vocês têm 20 milímetros inteiro, mas o tambor já passou do 20. E lá embaixo, vocês conseguem mais ou menos visualizar o tracinho do 20.5, né? Ou do 20,5. O 0 está alinhado com a graduação na horizontal, então vocês têm um valor de 20,50 milímetros exatos, né? 0 alinhado e assim por diante. O que pode acontecer, gente, é mais uma dificuldade que vocês vão encontrar durante a leitura, ou basicamente a única dificuldade que vocês vão encontrar durante a leitura é esse 0. Então o 0 é o ponto de referência de vocês. Então vocês precisam sempre, durante o processo de medição, observar onde ele está posicionado. Se ele está para cima do risco ou da graduação da horizontal ou para baixo. Isso vai dizer para vocês se a medição é maior do que o valor ou menor. Como assim? O micrômetro ele tem um sistema de funcionamento de porca e parafuso. Então ele tem uma rosca direita, então quando eu giro ele sentido anti-horário, ele está abrindo. Quando eu giro ele horário, ele está fechando. Mesma orientação de um parafuso de rosca direita. Então o que acontece? Toda vez que eu estou girando ele aqui, o tambor está indo mais para trás, porque o parafuso está abrindo. Se o parafuso está abrindo, normalmente entre as duas hastes vocês estão aumentando o tamanho ou aumentando a distância. Então vocês vão vir aqui e vocês vão visualizar que ela está indo mais para a direita e está aumentando o valor. O que acontece com esse 0? O ponto de referência é a linha horizontal. Então toda vez que o 0 passa para baixo, é maior do que o valor que está mostrando. Então, por exemplo, ó, o tracinho do 23,5 está meio embaixo do tambor e meio na bainha. Ele não aparece por completo. E aí vocês têm a dificuldade de entender se vocês contam esse meio ou não contam esse meio. Então, olha lá, 23,50 exato. Quando o 0 está para baixo, vocês estão abrindo o instrumento. Então, quer dizer o quê? Que já está maior do que 23,50. Então, aqui você já tem 23,51, 52, 53, 54, 55. Se o 0 estiver aqui, ó, 1 centésimo para cima, mesmo que o 23,5, ó, tá vendo o tracinho do 23,5 lá embaixo? Tá aparecendo metade? Vocês não somam o 0,50 de baixo. Vocês não vão somar esse 0,50 aqui, porque o 0 está para cima. Então, sempre que o 0 está para cima, não se conta o valor que está aparecendo na parte de baixo. E também na parte de cima. Vocês já vão entender o porquê. Quando o 0 está para baixo da linha da horizontal, aí vocês somam. Então, para cima quer dizer que o 0 não passou do valor. Para baixo ele já passou. O mesmo vai acontecer com um valor exato. Ó. Vou colocar aqui 23 milímetros exatos. Ó, 23 milímetros exatos. Vocês conseguem visualizar que o 23 fica meio aparecendo o tracinho. Ele não aparece por completo. Então, eu preciso abrir, ó, pelo menos 2,5 décimos o instrumento, né? Girar ele para ele abrir 2,5 décimos para o traço aparecer inteiro. Então agora eu não sei se ele está 100%. Aí vocês têm que lembrar dessa regra. 0 para baixo está abrindo. Então quer dizer que o valor já é maior do que vocês têm mostrado aqui. Então mesmo ele estando metade embaixo do tambor, o 0 está para baixo. 23 milímetros exatos. 0,01.
Se o 0 tiver mínima coisa para cima, vocês ainda não têm 23 milímetros. É menor que 23. Quanto menor que 23? 20, 21, 22 e 50. Vocês vão contando do 0. Vou anotar aqui, para vocês lembrar. Ó. 22 exatos. Aqui na escala de cima, ó, 22 exatos. Escala de baixo, 0,50, mais meio milímetro, que está aparecendo o tracinho aqui embaixo, ó. Mais os outros 50 que estão aqui. Então vocês vão vir contando de 0, vai dar a volta até aqui, ó. Tá quase no 49, né? Mas não tá no 49. Então é 48. Mais 0,48. Certo? Então, o tambor e a escala de baixo são 1 milímetro inteiro. E o resto vocês encontram na escala de cima. Então, 22,50 mais 48, vocês têm 22,98 milímetros. Certo? Ou 22 milímetros e 98 centésimos. Só pelo fato do 0 estar para cima. Então, valor exato, valor menor que 23, valor maior que 23. É isso que vocês têm que cuidar. Como que vocês vão fazer a leitura, gurizada? Aqui, ó. Esse aqui é um cilindro padrão que a gente utiliza na unidade. Cilindrinho de inox confeccionado pela gente mesmo. Ele tem as medidas padrões, a gente faz as práticas e depois faz a conferência com o gabarito dele, certo? Ele tem uns esmagadinhos na parte de cima por cair no chão. Então a gente vai medir um diâmetro desse aqui para vocês entenderem. Vou medir o primeiro em cima, que é mais fácil para vocês visualizar. Como que vocês vão fazer o posicionamento? Micrômetro na parte superior. Eu vou até afastar um pouquinho aqui a câmera. Já deu uma melhoradinha, por mais que tenha o reflexo da lâmpada. Mas olha aqui, ó. Vou pegar um diâmetro qualquer. Vou pegar aqui o quarto diâmetro dele, que é o que é maior, para ficar fácil vocês entenderem, ó. Posicionamento do instrumento bem no meio do círculo da parte redonda, ó, tanto desse lado quanto desse lado. Procure deixar ele o mais centralizado possível. Vocês vão encostar, uma mão segura o instrumento no lugar. Como a peça cilíndrica ela vai mexer, então é bom que vocês segurem a peça também. Bem no meio, e vocês vão girar, ó. Vocês podem trazer ele para ele fechar, ó, o mais próximo com o tambor, depois vocês operam pela catraca. Depois, bem devagarzinho. Quando vocês encostarem com a catraca, é só vocês virem aqui, ó, e girar umas 2, 3 vezes. A função da catraca é essa, vocês aplicar uma força uniforme no instrumento. Se vocês girar ela 20 vezes e 2, ela vai aplicar da mesma forma a mesma força. Então, 2, 3 giradas na catraca é suficiente. Aí vocês vão vir aqui em cima, ó, 20, 21, 22, 23. Se a gente olhar aqui o 23, deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês visualizar, ó. O 23 tá uma parte embaixo ainda. Mas por que eu sei que é 23? Porque o 0 já está para baixo aqui. Então vocês vão ter o quê? 23 milímetros de certeza. O tracinho do meio não apareceu. Então vocês só tem 23. E agora vocês vão contar o que está no tambor. Aí vem procurando aqui 20, 21, 22, 23. Certo? Ó, isso é uma coisa que vocês têm que cuidar bastante. Erro de paralaxe, que é o que? É o método de visualização. Então, conforme vocês giram o instrumento, ó, aqui parece que o tracinho não está alinhado. Ó. Se vocês visualizar diferente, o tracinho fica alinhado. Então, o tracinho está alinhado, mas pela forma que a câmera está gravando aqui, ele fica desalinhado. Mas ele está alinhado. Então, vocês têm o que? 20, 21, 22, 23. Então, mais 0,23 milímetros. Agora é só vocês somar os dois. Então, esse valor aqui é de 23,23 milímetros. Ou 23 milímetros e 23 centésimos. Certo? Cuidem bastante com isso. É comum, durante o processo de leitura, vocês terem esse problema aqui. Que é o erro de paralaxe, né? Ó, alinhadinho. Se vocês olham ele de cima ou de baixo, vocês conseguem ver uma pequena diferença. Aí parece que o valor está errado. Então é só vocês cuidar com isso. Esse é o processo. Para o interno, para o maior, é o mesmo processo. Só se mudar a resolução dele que vai ser um pouquinho diferente.